Daniel, Xará, prazerzaço conversar contigo nessa tarde. Como eu estava te falando agora em off, agora oficialmente começando a conversa, então, a ideia é trocar um bate-papo, fazer como se a gente estivesse em casa mesmo, literalmente, eu estou em casa, você também está, pelo Zoom, mas Sim. como se a gente estivesse numa mesa de bar, conversando, né, sobre uma pessoa querida, uma pessoa que é amiga da gente. Sobre o William, em como que ele pôde, né, no período que vocês trabalharam juntos, ou de conhecimento que vocês dois têm, te ajudar no desenvolvimento pessoal, humano, formação como líder, ou até mesmo na área onde tu atua. E para que a gente possa começar esse bate-papo, né, de antemão, me conta um pouquinho, quem é o Daniel, me conta um pouquinho de ti, quem é você, como é que tu conheceu o William, como é que ele fez parte da tua vida, para que a gente possa iniciar esse bate-papo aí de casa para casa. Não, legal. Bom, eu sou Daniel, eu sou formado em administração, eu atualmente atuo como executivo de contas na área de vendas, eu trabalho na área de tecnologia também, então acabei conhecendo o William nessa área, ele era meu parceiro de negócios dentro da empresa, e também tive contato com o William, onde eu faço atualmente o meu MBA, onde o William estudou também, acho que ele já é formado, inclusive. Então a gente acabava se esbarrando por lá de vez em quando e acabava trocando uma ideia. Então acabei conhecendo ele em meados de 2017. Eu acabei entrando antes que ele na última empresa, agora que ele passou. Então eu acabei conhecendo ele através do trabalho. E falando um pouco assim mais já da relação que eu tinha com ele, sempre foi muito positiva. O William sempre foi muito brother, muito parceiro, então ele tinha um contato com a gente, com a área de vendas, por exemplo, que era muito na parceria, muito numa forma de falar que era como se fosse trocar ideia de tarde, não era nada muito formal, não era nada muito... a gente nunca teve um desentendimento muito forte, o William sempre foi um cara muito calmo, também sempre soube expressar muito bem as ideias dele. E a impressão que eu tinha, assim, até pensando nisso, depois que o William entrou em contato comigo, algo que era natural, assim, a gente acabava batendo um papo de 15, 20, 30 minutos no corredor da empresa, no sofá, que seja, e como se fosse uma conversa de bar, uma conversa de amigos, e tu saía dessa conversa sempre com alguma coisa, pô, aprendi uma coisa a mais. Então, a forma como o William se expressava, e se expressa ainda, é muito fugindo um pouco de termos difíceis, palavras complexas, teorias muito abrangentes, ele é muito no prático. Então, no meio de uma conversa, dando exemplos, trazendo histórias, tu acaba entendendo um contexto, principalmente na área de tecnologia, que é onde a gente mais conversava. Eu tenho um exemplo disso, que logo depois que eu assumi uma área de vendas, eu precisei me especializar um pouco mais em transformação digital, por exemplo. E o William dominava muito bem isso, tanto que essa área na empresa cresceu bastante. E eu bati um papo com ele. Pô, William, me desmistifica um pouco essa transformação digital, o que é esse bicho de 7 cabeças e tudo mais, que parecia na época, né? E aí, numa conversa que a gente fez até online ainda, porque já tinha entrado pandemia, então a gente também fez um bate-papo pelo Teams, uma conversa de 1 hora mais ou menos, ele conseguiu me destrinchar muito o que era efetivamente a tal da transformação digital, o que passa, quais são os processos e o que consistia. E depois daquela conversa eu até falei para ele, cara, simplificou demais minha vida e melhorou drasticamente o meu discurso, isso principalmente. Para não precisar ficar entrando em teoria na hora de explicar o que é, ou usar deixar como se fosse a transformação digital uma caixa preta, por exemplo, eu saí daquela conversa conseguindo explicar num bate-papo aqui contigo, eu te explicaria o que é, e hoje em dia com meus clientes eu tenho um pouco mais de facilidade de conseguir deixar algo mais tangível, assim, olha, isso aqui é o que a gente vai fazer, isso é o que a gente está propondo. E antes era um pouco ainda, eu tinha um pouco de dificuldade disso e acabava ficando assim, pô, mas o que é? Sim. Ah, é uma caixa preta que tu não sabe o que é, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, a característica principal que eu, Daniel, absorvi e tive ganhos do meu relacionamento com o William até então, sempre foi da facilidade com que ele tinha de expressar as coisas e, ao mesmo tempo, de conseguir fazer com que depois eu conseguisse explicar isso de uma maneira
muito mais clara e compreendesse muito melhor também determinado tema. Eu acho que essa é a característica macro assim que eu tenho com o William desses quase 4 anos aí que eu convivi com ele. Que bacana. É muita questão, né? Obviamente, a bagagem que as pessoas levam consigo, elas têm, né, a facilidade depois de passar. Eu acho que tem que, para ser um líder, vamos dizer assim, ou até mesmo, né, alguém que possa mentorar ou assessorar, enfim, ele tem que tirar a mística de muitas coisas, muitos detalhes, né? E pegando o gancho do que tu falou, é muito interessante quando, né, traduzir em palavras simples, né, objetivas, para que a gente possa, né, simplificar isso, né? E isso dentro de uma gestão, dentro de uma equipe, dentro de um time, facilita um monte, né? Porque tu tem várias pessoas, vários segmentos, várias, né, sei lá, administradores, contabilistas, programadores, analistas, enfim, indo para a área da tecnologia, obviamente, né? Mas, né, tem que falar termos que possam juntar isso de uma maneira mais facilitada. Exato. Tu acha que ele tem, além disso, outros diferenciais, além da língua, né, vamos dizer assim, fácil, né, nessa forma de se expressar, muito tranquila? Tem algum outro ponto que tu destaca ele, ou até mesmo, por que não, indo mais para o lado do ponto de vista pessoal também, que tu lembra? Sim, sim, sim. Olha, eu destaquei agora o ponto principal que me faz lembrar muito do William também, mas eu acho que tem 2 pontos para acrescentar aqui. Um deles é o trato com pessoas, que ele sempre tinha uma preocupação muito grande, e não está errado, até em função do negócio em si, e pela posição dele como liderança, ele acabava cuidando muito mais das pessoas do que botando a mão na massa efetivamente. Então, eu realmente exercia o papel da liderança no cuidado com as pessoas do time dele, então esse era um ponto que chamava atenção. E o segundo também é algo que isso até virou uma característica dele, de um otimismo muito grande que ele sempre tinha com as coisas em relação a fechamento de negócio, por exemplo, tá? De realmente jogar as coisas para o universo, de que, cara, isso aqui já está fechado, isso aqui vai fechar, e acabava entrando num ciclo, numa mentalidade positiva de realmente o negócio depois vir. Então, essa era uma característica que a gente até brincava às vezes com ele, assim, mas era muito real mesmo, assim, em relação a esse otimismo que ele tinha de, cara, encarar tudo como realmente, tu tem um objetivo, esse objetivo tu vai alcançar, encara como se tu fosse alcançar ele. Não encara ele como se fosse dúvida. Então, isso sempre fazia com que a gente refletisse a respeito disso e realmente mudasse a mentalidade em relação a algo que a gente realmente queria, que no nosso caso, ali, em muitos casos, era fechamento de negócio, era uma venda, algo nesse sentido. Tá? Então, eu acho que são 2 características bem que se convergem, mas que são separadas, que também formam um pouco do que eu conheço do William. Claro, não, e é uma característica interessantíssima, eu diria, porque, obviamente, né, tu ter mentalidade positiva, não só na questão de pessoal, mas também profissional, né, tu almejar, tu, né, determinar um foco, né, aqui nós vamos chegar, e o que eu preciso para poder chegar nesse determinado local? Eu preciso colocar mais pessoas, eu preciso fazer investimento, eu preciso fazer qualificação, enfim, o que eu preciso? Mas, além disso, Exato. obviamente, a base de tudo é pensar no ponto de vista, né, do pensamento positivo no sentido da mentalidade positiva, né, de fazer essas... Isso, até talvez eu tenha, usando a expressão pensamento positivo, eu esteja sendo raso demais em relação a isso, porque parece aqueles cursos de coach, de Instagram, de sei lá, de qualquer coisa assim, mas não é muito por aí, tá? É só uma questão um pouco mais aprofundada, porque não é só o pensamento. Obviamente, legal, tem que pensar assim, mas ele destrincha em várias ações práticas e mentalidade de que as coisas vão acontecer. Então, não é uma coisa rasa esse negócio do eu estou chamando de pensamento positivo, mas talvez tenha um outro nome, um outro termo melhor para ser usado para isso. Não, mas tá correto. É justamente, e é nesse sentido que eu puxo o gancho, né? Porque para te poder ter uma mentalidade positiva é muito bonito, né? É muito fácil, né? Eu tenho um pensamento positivo, legal, tá, mas e o conhecimento, e a bagagem, e a experiência, e a Exato, expertise? exato. Como que tu faz para chegar até lá? Enfim, né? Tu tem que a habilidade com as palavras e falar o termo fácil, beleza, legal, e todo mundo vai se motivar. Mas ser uma referência, né? E além de ser a referência, mostrar com, né, conhecimento, com atitudes e com tudo aquilo, né, que traz o know-how de conhecimento, bom, aí faz sentido, né? Aí só faz corroborar com Exato. essa questão, né? Basicamente.
E dentro de ti, assim, Daniel, dentro do teu dia a dia hoje, depois de ter convivido 4 anos, como tu citou, diretamente ou indiretamente com o William, tu nota alguma diferença? Tu nota alguma coisa que tu faz daqui a pouco, que tu exerce dentro de alguma negociação, alguma conversa, ou até mesmo as suas atividades pessoais ou profissionais mesmo no teu dia a dia, dessa expertise, dessa experiência, desses conhecimentos detalhados ou daquela conversa de uma hora, como tu citou ali, que, poxa, ele me destrinchou a tecnologia, a evolução da tecnologia e eu peguei uma vírgula. Tem mais coisas, tem alguma coisa que tu diz assim, poxa, minha vida realmente teve transformação e foi nesse detalhe que o William conseguiu me ajudar? Olha, coincidiu bastante, assim, esse contato mais forte que eu tive, William, com uma virada de carreira que eu fiz da minha mesmo em relação à atividade fim, que eu prestava até um tempo atrás. E era algo que eu queria já para minha carreira e eu consegui fazer ela. Coincidência ou não, o William fez parte do início disso, porque a como é que eu posso explicar? De maneira bem prática, a linha de serviços que eu mais tinha uma afinidade, digamos assim, algo que eu tinha mais facilidade com a venda e até com o que o mercado estava pedindo na época, era exatamente o que o William vinha trabalhando nos últimos anos. Não diretamente comigo, porque eu não tinha essa característica até então dentro da organização, mas quando eu fiz essa migração, que era algo que eu queria, essa mudança de carreira, o William foi a primeira pessoa que eu procurei, porque tinha tudo a ver com o que eu precisava para atingir os meus objetivos profissionais. Então, ele me ajudou bastante no início, principalmente a dizer: olha, Daniel, esse é o caminho, esse é o discurso, essas são as palavras, é para cá que tu vai. E já vinha dando certo dentro da empresa também com colegas meus, com pessoas que eu conhecia. Então, ele foi realmente a primeira pessoa que eu acabei procurando para isso. Ele me atendeu super rápido assim mesmo, até eu sei que a agenda dele sempre era muito concorrida, mas consegui conversar com ele ali, que seja essa uma hora ali que a gente ficou, e realmente foi muito positivo. Eu levo para mim, eu já citei nessa conversa aqui mesmo, mas eu levo bastante coisa daquele bate-papo pela forma e com o interesse que ele teve em realmente querer que eu fizesse o negócio, porque era uma coisa um pouco maior, porque ele não tinha obrigação nenhuma de estar fazendo aquilo ali comigo, mas ele fez porque eu conseguindo realizar o meu trabalho de uma maneira melhor ia refletir para a organização que ia acabar refletindo para ele, ou seja, reflete como um todo na empresa. Então esse foi o ponto, porque ele não tinha obrigação de estar ali. Porém, ele viu o potencial também de que eu poderia fazer, percebeu os pontos aonde eu precisava evoluir e ele trabalhou justamente ali em cima. E isso foi muito positivo, porque realmente me deu uma tranquilidade, uma segurança muito melhor, muito maior para falar sobre determinados assuntos e também para pensar estrategicamente de como ofertar esse serviço para o mercado. Então, acho que a grande passagem que eu tive com ele foi, de maneira profissional, foi essa, mas também, obviamente, nesses 4 anos a gente teve inúmeras oportunidades de bater um papo, de conversar, de que seja tomar uma cerveja junto em algum evento da empresa. Então, a gente conversava muito e toda a conversa não era vamos falar sobre futebol. Não, não vamos falar sobre futebol. Vamos falar sobre um assunto que tanja o nosso crescimento aqui, mas que não seja chato. Porque esse é o grande ponto. Às vezes as pessoas querem falar sobre mentoria, querem falar sobre evolução, carreira, só que acaba ficando num discurso muito maçante, um discurso chato. E com o William eu sempre tinha uma oportunidade de trocar ideia, falar um assunto bem humorado, mas que no final realmente tu se tocava, pô, acho que aqui a gente conseguiu chegar num ponto, evoluir, sair com um conhecimento a mais. Então, esse era o interessante da forma como o William conduzia as conversas, que eu sempre gostava muito. Não, e tu falou um ponto muito interessante, né, que eu gostaria de ressaltar, que é não ter obrigação, né, vamos dizer assim, né, ele não precisava ter feito o que fez, ele não precisava tirar uma Exato. hora da agenda dele, concorrida, enfim, com as atividades dele, enfim, para te fazer entender aquilo que talvez tu não dependesse dele, não era uma obrigação, né, só para amarrar a frase.
E essa Uhum. acessibilidade, essa maneira, né, de pensar, né, de conseguir ser acessível às pessoas, de conseguir transmitir, né, esse conhecimento, faz dele, né, uma pessoa diferenciada, um ponto fora da curva, né, como a gente costuma dizer. Que aí, automaticamente, ao fazer isso, certamente isso não só refletiu em ti, como refletiu, obviamente, na equipe ou na gestão dele como um todo, porque o time todo ganhava, ou a organização como um todo, ela ganhava como todas as pessoas, mas certamente refletiu no cara também lá na ponta, que ele vai ter que ter um incentivo maior, seja uma promoção, seja uma oportunidade, seja alguma coisa, porque é um investimento talvez numa área aqui, que ele vai refletir lá na área que vai desenvolver ali, vamos dizer assim. E todo mundo acaba ganhando, então é Exato. interessante pontuar, né, que certamente isso não foi, né, exclusividade tua. Tenho certeza que isso passou por outras pessoas, a mesma situação. Eu dependo de alguma resposta, eu dependo de um norte, vamos dizer assim, né? E automaticamente de uma conversa despretensiosa, que talvez não tinha-se talvez a noção do que pudesse acontecer, mas que conseguiu guinar, né? Conseguiu dar o encaminhamento necessário e fazer isso acontecer. E isso eu puxo a próxima pergunta como gancho. Tu entende por essas e Diga. outras, por todas essas variantes, que ele é uma pessoa certa, que ele é a pessoa certa para formar novos líderes, formar novas lideranças? E aqui eu abro um parênteses, Daniel, não é liderança no sentido apenas de gestão, de ser lá um diretor, gerente, não nesse sentido, mas um líder no sentido da vida mesmo, pessoal, de tomar as decisões assertivas, de encontrar o rumo certo de algumas coisas que tu tem que escolher. Ele é essa pessoa por essas e outras? E por que tu entende isso, se for assim a tua resposta? Olha, acredito que sim, mas é principalmente não só pela pessoa que ele é em si, mas porque o William sempre foi um cara que, desses 4 anos que a gente trabalhou junto, hoje a gente mantém contato ainda, em nenhum momento que eu conversei com ele, ele demonstrou ou disse que tinha parado de se qualificar. Ele sempre estava fazendo uma pós-graduação, sempre estava fazendo algum curso, sempre fazendo alguma especialização, sempre algum MBA. Então ele adquiriu essa característica de formação de pessoas e lideranças ao decorrer da carreira dele, porém, ele, mesmo já tendo tido isso, ele continuou estudando, e eu sei que ele está fazendo isso hoje ainda também. Então, ele tem ainda uma jornada onde ele vai cada vez se qualificar mais. Então, eu acredito que sim, porque uma vez que tu pega um exemplo desses, já é parte de uma mentoria para que tu mesmo corra atrás de se tornar um líder, de se tornar uma referência. Então, o William ele mostra também com esse ponto da questão dos estudos um exemplo, digamos assim, de ser seguido. E eu conheço um pouco do que ele tem estudado e eu gosto muito dessa linha de pensamento que ele tem. Eu também estudo um pouco disso, mas ainda uns passos antes do que ele tem feito. E acredito que sim, sempre tive conversas muito positivas com ele e também acabo ficando sabendo, sempre fiquei sabendo de outras pessoas que usavam o William e gostavam muito do William como referência para a carreira profissional, principalmente em cargos de liderança. E hoje a empresa que eu estou, ela valoriza e depende muito das lideranças, e não só essa, como outras tantas organizações também dependem de lideranças, e assim como tu mesmo disseste, não só empresas, mas também sociedade, também por própria política. Então, a liderança em si, eu também entendo, assim como eu acredito que o William entenda, não é algo que tu vá formar um líder para tal coisa. O líder ele vai se formar independente se ele for atuar numa organização, se ele for atuar com a sociedade, se ele for atuar na política. As características que o William gosta de despertar e trazer na liderança, elas abrangem algo um pouco mais macro. E aí sim a própria pessoa vai se especializar na área que ela tiver. Mas a liderança, ela é nata, ela é trabalhada na pessoa de uma maneira que não importa onde ela vai aplicar essa liderança. Então, acho que é mais ou menos por aí que o William trabalha. E pelos exemplos que eu tenho e das interações que eu tive com ele, eu acredito que sim, que ele consegue atuar e inspirar as pessoas a buscar o caminho de se tornar um líder ou se tornar um líder ainda melhor também. Sensacional. Além do fato, né, de ser um desenvolvimento e uma liderança para a sociedade, achei bacana a tua expressão. Ela, digamos assim, faz com que tu obtenha resultados, né?
E o resultado necessariamente é, como tu falou, buscar uma especialização. Poxa, despertei em mim a vocação que talvez estava adormecida, um diamante a ser lapidado, que eu consegui entender a partir de uma conversa. Pronto, me capacitei, evoluí. Bom, agora para onde eu preciso ir? Eu preciso me capacitar, preciso, né, buscar o conhecimento. E aí tu faz com que esse resultado aconteça de maneira natural, porque tu já entendeu a tua essência, teu objetivo, teu propósito e aonde tu precisa se enquadrar para poder chegar num determinado local. Muito bacana essa tua expressão. Cara, para nós fecharmos aqui o bate-papo, é um jogo rápido mesmo, como eu te citei, Uhum. eu tenho 4 perguntas de bate-bola de jogo rápido para a gente amarrar, sintetizar tudo isso que a gente vem conversando, toda essa experiência, essa troca que a gente vem falando agora até então. Se a gente precisasse resumir, Daniel, em uma palavra, ou até mesmo frase, eu quero te deixar bem à vontade quanto a isso, o que representa o William para o Daniel? Que palavra seria essa? Que frase seria essa? E por quê? Difícil a pergunta. Sintetizar numa palavra, não, mas talvez numa frase. Bom, numa frase, realmente o William ajudou. Posso usar a palavra, pode ser. Não é simplicidade a palavra que eu quero trazer, mas ele me ajudou a simplificar a forma como eu me expresso, a forma de entendimento de determinados assuntos, porque o que eu comentei contigo ali foi um assunto específico, só que a partir dali eu acho que eu comecei a aplicar para outras coisas também. Então, vai muito na linha de que foi realmente um divisor de águas com algumas coisas em relação à tecnologia, principalmente, que é a área onde eu atuo hoje é tecnologia. Então, realmente foi um ponto ali que eu consegui separar, onde eu via algo com muita complexidade, passei a enxergar de outra maneira e a te aplicar de outra maneira, e essa maneira é muito mais simples. Então, o William, realmente, aquela conversa que eu tive com ele foi um divisor de águas ali em relação ao meu entendimento e em relação ao como eu aplico as coisas. Então, a questão de simplificação ali que ele conseguiu trazer para mim e a praticidade do entendimento e da aplicação do que eu conheço também é algo que caracteriza essa relação que a gente teve até então. Bacana. Se tu precisasse, ou se nós, né, precisássemos traduzir em uma palavra essa capacidade que ele tem de formar novos líderes, na formação, né, na essência mesmo, nesse direcionamento e tudo isso que a gente conversou agora de tarde, que palavra seria essa? Que frase seria essa? Essa aí tá mais difícil também. É difícil simplificar as coisas, ainda mais eu não consigo, não tenho uma dificuldade de falar pouco, eu tenho que falar muito. Pensar aqui, cara. Em relação à liderança, né? Isso, é essa capacidade que ele tem de se expressar, de se comunicar, de fazer esse despertar, talvez que tu nunca imaginou, ou por todas as pessoas que tu conviveu, ou até mesmo essa experiência que tu teve, né? Essa capacidade que ele tem, seja no sentido, né, da transformação, seja no sentido da evolução, seja no sentido, né, de, né, sair da zona de conforto. O que seria, digamos, para nós sintetizar toda essa capacidade que ele consegue aflorar? Olha, sim, eu tenho, é uma palavra que talvez seja meio padrão para algumas coisas de mercado, assim, mas ele é um bom mentor. Ele tem não só um conhecimento, mas uma forma de pensar que vai despertar em ti não só a vontade, o interesse em querer buscar mais, mas também vai simplificar a forma como tu faz isso. Então, ele tem essa capacidade de mentoria, de conseguir sintetizar de uma maneira muito simples o que tu tá buscando, de tu mesmo buscar e identificar o que tu busca e de como tu vai buscar isso. Então, eu acho que a questão, a palavra mentoria, ela acaba ficando um pouco vaga, mas realmente se aplica muito ao que o William faz e vinha fazendo até então. Sensacional. É como se fosse uma referência mesmo, né? O mentor, ele é o cara que ele consegue, né, trazer, digamos, toda a bagagem de experiência que ele tem e fazer com que as pessoas compreendam de uma Isso. maneira simples tudo isso, né? Bacana a tua resposta. Cara, uma palavra que traduza
talvez eu vou pegar o gancho do teu exemplo, que ele ficou muito evidente nessa conversa nossa, de agora de tarde, dessa uma Uhum. hora dessa conversa, e que inclusive foi por um chat em vídeo, né, como tu citou. Que palavra que tu conseguiria traduzir dessa mudança que o Daniel teve a partir dessa conversa, ou por que não antes dela, talvez tu já tivesse mudado, enfim, mas eu tô pegando, né, o que a gente falou dessa conversa de agora de tarde, que ficou muito latente e evidente nessa conversa. Uhum. Dessa uma hora, qual é a palavra que tu consegue traduzir essa mudança que eu vim te? Até assim, a gente falou bastante sobre essa conversa de uma hora, mas não foi. A gente teve inúmeras outras, mas eu estou trazendo essa em específica, porque é a que eu tenho uma memória um pouco melhor, assim, porque realmente foi a que mais marcou, assim, até pela atitude que o William teve em Sim. relação a me ajudar naquele dia, tá? Mas também em uma palavra complica, tá? Mas deixa eu pensar aqui como é que eu posso dizer. O Daniel consegue ser outra pessoa a partir dessa conversa, acredito eu. Como? Talvez isso te ajude a mudar a forma de pensar. Ah, ajuda, ajuda, ajuda. Como é que eu posso te dizer, tá? Dá para sintetizar um pouco isso com duas coisas diferentes. A primeira delas é a questão de, depois daquela conversa que a gente teve, eu acabei tendo uma facilidade, também um instinto muito maior em buscar a informação, em buscar encontrar a informação, o conhecimento e ir atrás. Isso também foi algo que, a partir daquela conversa, despertou um pouco mais até. E, além disso, eu acho que foi a questão do. Deixa eu pensar, tentar ver como é que eu sintetizo isso para ti, cara. Tá complexo esse negócio para tentar resumir. Eu acho que facilitou muito os caminhos junto ao processo de venda. Então, vamos lá. Sim. Eu, Daniel, apliquei o conhecimento, o William tinha um conhecimento para me passar, eu peguei esse conhecimento que ele tinha e apliquei no que eu faço, no que eu gosto de fazer, que é vender. Então, o meu processo de venda daquele determinado assunto que a gente conversou, ele ficou muito mais natural na maneira como eu conduzi. Então, dos pequenos gatilhos que o William me apresentou, me mostrou e falou um pouco sobre, eu apliquei isso e venho aplicando até então para conseguir buscar sempre estar um passo além, sempre estar um passo adiante e nunca estagnado, nunca parado, sempre buscando um a mais, entendendo muito mais o outro lado, não só do cliente, mas também das pessoas que trabalham comigo. Então, de conseguir convergir isso tudo numa coisa só. Então, depois daquela conversa e depois de algumas conversas que eu vinha tendo com o William, eu acho que o principal fator foi essa mudança em relação ao meu processo de trabalho, ele ter ficado muito mais proativo, ter ficado um pouco mais de realmente despertar em mim essa gana de querer buscar com facilidade, buscar com simplicidade as coisas. Então, eu acho que foi um dos grandes ganhos que eu tive desse convívio com ele. E não só isso, acredito que essa referência, aplicar esse conhecimento na tua área e vender isso, trouxe resultados, obviamente, né? Tu consegue hoje Sim. mensurar uma diferença de antes e depois desses encaminhamentos que foram dados a partir de inúmeras conversas, né? Não, a gente se atém a essa só porque foi o marco, o divisor de águas, né? Claro, nota-se principalmente em questão de conhecimento, em questão de mentalidade, que obviamente reflete nas outras coisas, né? Isso vai refletir. A base foi alterada, foi melhorada e agora, e não só de agora, mas de algum tempo para trás, depois do convívio com ele, obviamente tem reflexos positivos que vão continuar acontecendo daqui para frente. Com certeza. Cara, para nós fecharmos, a última pergunta, mas antes, né, preciso te agradecer imensamente a atenção, carinho e disponibilidade. A gente sabe, né, Capaz? o mundo home office, ele acaba fazendo com que a gente trabalhe muito mais, né? Então, a gente, né, acaba focando, ficando na frente da tela dos computadores e a gente sabe muito bem como é isso e abrir
uma hora ali de conversa, às vezes é bem difícil, então preciso, né, externalizar aqui o agradecimento e também em nome do William, certamente quando ele te convoca, porque eu sempre brinco com o pessoal que ele não está te convidando, ele está te convocando. Por quê? Porque ele entende que marcou na trajetória dele, em alguma forma, seja pela uma conversa, seja pela alguma maneira de vocês mudar o paradigma de algumas coisas, na criação ou evolução de algum produto, algum case, alguma coisa, seja na área ou organização que vocês atuaram juntos. Então, não tenha dúvida que isso marcou também na trajetória dele, não à toa, que eu tenho certeza que quando ele abre aquela agenda de contatos dele, tem inúmeros nomes, e alguns foram selecionados e tu estás aqui, não tenha dúvida que é por um motivo especial. Eu trago essa maneira de pensar por conviver um pouco mais com ele agora. A gente bateu um papo essa semana aí, na semana passada, aliás, e coloquei 100% à disposição, e ele também. Isso a gente já sabia um do outro, então não é novidade para mim. Sensacional. Cara, para nós fecharmos, a última pergunta, por tudo isso que a gente vem conversando, eu tenho certeza da resposta que ela é sim. Eu vou te fazer ela normal, mas vou mudar o final. Por tudo isso que a gente conversou, acredito que tu recomendaria ele como mentor de lideranças para pessoas, empresas, organizações? Acredito que sim. E aí eu vou te perguntar agora, Daniel, por quê? Por que o Daniel recomendaria? Pela expertise, pelo know-how, pelo conhecimento ou pela simplicidade? Qual é o motivo que o Daniel indicaria ele como mentor? Pela forma como ele consegue fazer e pelo resultado que gera. Eu, por exemplo, tenho resultados positivos das conversas que a gente tinha, que não eram mentorias, porque eram bate-papos de colegas de trabalho, de amigos, então eu tive ganhos com isso, e com certeza eu indicaria, porque profissionalmente agora, porque vamos ser franco, a gente tinha isso de uma maneira de colegas de trabalho, amizade. Agora, profissionalmente, onde ele vai conseguir se dedicar a isso, tenho certeza que os ganhos vão ser ainda maiores, porque ele vai conseguir focar exatamente nisso. Antes a gente tinha tanto problema rolando durante o dia que acabava que esse momento de mentoria acabava sobrando 10% do tempo para fazer isso, e ele mesmo assim conseguia ajudar as pessoas nesse caminho. Agora que ele está focando nisso, estudando mais para chegar no que ele realmente quer como carreira para ele, eu tenho certeza absoluta que os ganhos vão ser muito maiores, porque ele vai conseguir entender o ponto de cada pessoa, e isso é importante. A forma como ele conversa não é uma forma fria, onde ele se aproxima, entende a pessoa, conhece, e aí cada pessoa vai ter ganhos diferentes no que tange a mentoria que ele vai prestar para aquela pessoa. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais, que vai realmente, cada conversa vai ser uma conversa, não vai ser algo padrão, algo de mercado, e realmente ele vai tentar entender o teu ponto para que seja ali o trabalho e ali que a pessoa tenha ganhos a partir dali. Sensacional, Daniel. Muito obrigado pela tua atenção, né? Com certeza contribui muito para o nosso trabalho, para esse projeto, que eu costumo dizer que é ambicioso. Não tem dúvidas que é bastante audacioso, no meu ponto de vista, no sentido bom da palavra, para fazer com que as pessoas também compreendam que elas podem evoluir e podem se tornar líderes imbatíveis, como é o nome do projeto. Cara, muito obrigado mesmo de coração. Bom trabalho, bom descanso. Capaz, eu que agradeço. Forte abraço aí para ti, no que precisar, à disposição. Até mais. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau.